Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Cerveja Paulistinha, a gelada para todas as horas. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. No ar para você, a partir de agora, mais um Bate-Papo na Praça. O nosso encontro semanal que acontece aqui no seu canal 19. Meu convidado de hoje é o Paulo Sérgio de Oliveira. Você vai perguntar, mas quem é o Paulo Sérgio de Oliveira? Paulo Sérgio é o meu convidado, o Paulinho do Posto, vereador eleito o mais votado nas eleições deste ano aqui em Birigui. E é com ele que a gente vai começar o nosso Bate-Papo na Praça, a partir de agora na tela da sua TV Noroeste. Muito bem, amigos da nossa TV Noroeste, com grande prazer, com grande alegria, estamos começando mais um Bate-Papo na Praça. Ao meu lado aqui, o Paulo Sérgio de Oliveira. Paulinho, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Isso daí já, sempre quando eu via falar do Bate-Papo na Praça, eu sempre falava assim, desde o seu pai, eu falava, um dia eu vou chegar nesse banco, hein? Chegamos. Demorou um pouco, né, Paulinho, mas chegou. Sempre a gente chega no momento certo, nunca é antes e nem depois. A gente tem que primeiro a partir do sonho, né? Para depois se tornar realidade. Hoje é realidade. Bom, vamos contar um pouquinho da sua história de vida, Paulinho. Você nasceu em Marília, é isso? É isso mesmo. Eu sou natural de Marília, mas já estou em Birigui desde 92 e vim da roça, minha família é muito simples e a gente ficou sabendo que a cidade aqui tinha oportunidade de emprego e a gente veio tentar a vida, tentar sonhar aqui os nossos sonhos para poder tentar se levantar a vida. Vivíamos muito mal, né? Era aquela vida de uma hora você ter para comer, outra hora você não ter, dividir o almoço com a janta. E eu sonhava em ter uma vida melhor e vim para Birigui. E aí, Paulinho, como foi sua experiência, o começo? Você começou trabalhando aonde? Pois é, Birigui, quando eu peguei o ônibus de Marília para cá, ele fazia uma parada em Lince, e de Lince para Birigui eu peguei o ônibus errado. O ônibus que não entrava na cidade de Birigui. Acabei parando na rodovia, na Rondon, e entrei aqui pelo nosso endereço da 9 de julho, com a mala nas costas e sem saber que rumo tomar. Sem nada? Sem nada. Vim morar com uns parentes, mas a cabeça de adolescente não foi fácil e acabei tentando mudar a minha história e não fiquei morando com eles. Foi aí que eu fui parar morando numa gurita de guarda aqui na cidade. E quem te arrumou essa gurita? Então, naquela época eu tinha uns barracão da Valdemar Sanches, que era a antiga granja, né? E fiquei sabendo que lá tinha uns espaços vazios, conversei com o proprietário, hoje já falecido, o seu Valdemar Sanches, e pedi para ele que pudesse me arrumar um lugar para eu poder passar uma noite. E daquela noite eu fiquei morando lá por 3 meses. E aí você começou a procurar emprego na cidade? Aí eu não tinha o que comer, aí eu não tinha onde dormir. Ali foi onde eu dormi no saco de estopa, ali foi onde eu dormia, meu travesseiro era a minha mala. As noites eram longas, Valdecir, as noites eram distantes, as noites eram frias. Eu acordava pela manhã, né, quase não dormia porque a fome me atacava durante a madrugada. Eu olhava pelo aquele vidro lá daquela gurita de guarda desativada e eu falava, Deus, o senhor não está me vendo aqui? E aí, Paulinho? Aí Deus resolveu te ver.
Foram muitas vezes que eu fui para o pronto-socorro para poder tomar soro, porque eu não aguentava de fome, né? Eu levantava, caía, e eu ia para o pronto-socorro, tomava soro para poder me sustentar. Aí teve uma situação no Birigui, que teve aquela grande greve da CUT que teve na cidade, e eu acabei encarando, foram dispensados alguns funcionários, e eu consegui me encaixar dentro de uma empresa. E aí eu comecei a me levantar, falei, não, eu vou dar a volta por cima aqui dentro de Birigui. Minha mãe, mas o meu irmão vieram me buscar nessa guarita de guarda, e eu falei, não, eu não vou voltar mais, eu vou vencer em Birigui. E aí eu comecei a me apaixonar pela cidade, eu entrei dentro, na primeira empresa de calçado foi a Mimo, fiquei até ela fechar, e meus sonhos não pararam, aí eu me relacionei com minha esposa, aí nos casamos, sem nada também, mudamos para uma casa sem nada, sem móveis, foi só luta, mas eu acreditava na onde eu posso chegar, né? Eu falo que não cheguei ainda aonde eu almejo chegar. Eu acredito que o que está acontecendo na minha história hoje é apenas um dos primeiros grandes passos, porque eu me vejo lá na frente, né? Eu me vejo porque dentro de mim entrou um espírito de altruísmo que eu não consigo parar mais. Entrei nessa ação chamada Projeto Social, chamado Fazendo a Diferença, aonde eu me via nas pessoas, aonde eu não tinha moradia, não tinha roupa, não tinha o que comer, então eu passei a lutar por essas famílias, mesmo sem eu ter, mas com vontade eu comecei a desbravar essa ideia, que eu poderia transformar em todo aniversário de Birigui a história de uma família. Aí a primeira, em 2007, eu resolvi reinventar, né? Saí pedindo lata de tinta pela cidade, e a gente conhecia uma família muito simples, que ela tinha vontade de pintar a casa dela no final do ano. A gente sacou a família de dentro da casa, aonde quando ela voltou à tarde, a casa dela já tinha sido transformada. Ela quase morreu de susto, de tanta alegria. E eu vi que o negócio era para mim. No segundo ano a gente retornou, e aí a gente conseguiu colocar alguns móveis na casa de outra família, e no terceiro ano foi um ano decisivo, aonde a gente demoliu uma casa. Demoliu não, a casa acabou caindo na hora que eu fui reformar, a casa caiu, e aí a casa caiu, assim. Tive que recomeçar. Teve que fazer outra. Tivemos que fazer outra, e aí foi um ano de muita chuva em Birigui, no final do ano. Os pedreiros que havia combinado de fazer de graça, não pôde mais. E aí entrou, né, aquele desafio. E agora, o que eu faço? Mandei passar a máquina, comecei do terreno vazio, sem dinheiro e sem pedreiro. Mas em 58 dias a gente finalizou a casa e imobiliou. Eu nem sei como comecei e como terminei. E você continuando sem casa para morar? E nesse período aí eu já tinha conseguido comprar uma casa no Quemil e fiz um negócio nela, numa casa na 21 de abril. Era uma casa bem simples, como é a de hoje, mas não tem muita coisa boa lá dentro, mas é meu castelo. É tudo que eu tenho é aquela casa. Mas tudo que eu plantei já nessa primeira casa que eu construí, era o que eu desenhava fazer para minha. Você foi transferindo a ideia, é isso, Paulinho? Aquilo que você sonhava, você quis para o seu próximo. É isso. Eu quis fazer o tarde, né? Você fala a palavra, o tarde de partilhar, né? Partilhar é complicado porque muitas das vezes a gente fala, né? Você vai numa igreja, você vai numa comunidade onde você aprende a falar sobre o amor, né? E você olha para o lado, fala que você ama. E praticar é diferente, né? Diz que o exemplo arrasta. E essa família mesmo não frequentava igreja nenhuma, eu frequento uma igreja, mas essa família não. Então eu não olhei para o lado social, ou lado se a pessoa era de igreja ou não era de igreja. Eu acho que a grande barreira hoje se tornou na vida das pessoas foram a política, a igreja e o futebol. Ela se tornou uma barreira, onde era para ser a liberdade, ela barrou as pessoas. Se a pessoa não é da igreja, a pessoa não faz parte da sua amizade. Se a pessoa é daquele lado político, ela não faz parte da sua amizade. Se aquela pessoa torce para o outro time, ela não faz parte. Então eu vim para quebrar esse paradigma por onde eu passo, dizendo assim, olha, nós temos que refazer essa história dessa família. Olha como vive mal, olha como mora mal. E foi contagiando, né? Foi uma sementinha que começou lá atrás e foi pegando em um, foi colando em outro. Eu até de vez em quando diversifico, chamo esse projeto de um vagão de trem, indo para São Paulo. Sobe dois no ano em Birigui, desce um em Coroado, sobe 4 em Penápolis.
Vai indo, vai subindo, vai descendo, mas vai. E o trem da vida vai seguindo, né, Paulinho? Valdecir, esse trem chama vida. Ele pode parar hoje. Hoje nós estamos na entrevista e ele pode não ter o amanhã. Por isso eu intensifico hoje. Talvez Birigui, talvez não vamos chegar nesse assunto, né, das eleições, mas Birigui realmente vai ter uma narrativa diferente. Porque eu acredito na força da mudança que começa hoje. Comece o mundo mudando primeiro você. Eu acredito que muitas coisas que eu confirmava que era aquilo que era a minha segurança, eu já mudei às vezes algum conceito. Porque reinventar nos dias de hoje, dar um passo para trás, por gentileza, pode ser você na frente. Eu acredito que às vezes isso daí muda o comportamento do meu próximo. Os projetos fazendo a diferença, nasceu outro, viu, Valdecir? Paulinho, deixa eu perguntar para você, por que Paulinho do Posto? Quando começou isso? Então, teve um ano de 2011, eu saí na rua da minha casa, na rua 21 de abril, perguntando para os vizinhos se eles queriam transformar a casa deles, pintar a parte externa da casa. E todos foram, não entenderam, mas foi concordando. Então, as 30 últimas casas da rua, eu levei um expositor de tinta para que as pessoas escolhessem a cor que elas quisessem, que eu iria estar fazendo uma maneira que eu conseguisse a tinta e ia pintar de graça para nós passarmos o final do ano com a nossa rua transformada. Todas as casas? Todas as casas. O projeto chamava Se Essa Rua Fosse Minha, o que eu faria por ela? E aí o pessoal não foi acreditando, mas quando chegou no final do ano, aconteceu. E aí, nesse dia, a gente convidamos a administração, né, da cidade para poder ir conhecer a inauguração das casas. E nessa época era o governo Borini, ele foi lá, teve presente. E nesse dia ele falou, você não tem que estar aqui, você tem que estar lá representando o povo. Eu nem calculava esse representar o povo. Porque existe um representar que é um curral, né, onde você representa fechando as pessoas. E eu não era essa a minha ideia. Eu queria abrir para que as pessoas falassem, dá para fazer, dá para mudar, pode contar comigo. E aí eu trabalhava num posto de gasolina e acabei fichando num tal de filiação. Entrei numa filiação num partido para poder então vir fazer essa tal de representar o povo, né? E aí o pessoal, um amigo meu falou, Paulinho, mas você vai sair como nome Paulinho? Você trabalha no posto, então eu já estava gerente de posto de gasolina, e aí foi onde surgiu o nome Paulinho do Posto. Daí começou uma história de vida, porque daí você já se infiltrou na política, né? Você já se filiou a um partido, e aí você já concorreu às eleições de 2012, é isso? Isso, no ano de 2012 eu já disputei as eleições, até hoje eu acredito que não sei nada sobre a política praticada aí, mas fui para cima, acabei sendo o primeiro suplente, já na primeira edição, né? Mas já foi bem votado, né, Paulinho? Já fui bem votado. 566 votos. 566 votos, não acreditava. E nessa gestão aí, nesses 4 anos, acabei ficando de suplente e exercendo durante 15 dias, por onde foi uma matéria no Formigão, e também foi matéria na Folha da Região, que o Paulinho do Posto assume a Câmara de Vereador e causa um tumulto, um alvoroço político, porque eu tinha e tenho uma indignação comigo, por que a minha cidade, a minha pérola, não tem o nome nos seus trevos, né, nas entradas. Essa é a minha luta, eu queria tanto ter um desenho enorme na entrada da cidade, um desenho de um calçado representando, aqui mora, né, um povo, aqui habita um povo, ou nós somos distrito de Coroados ou distrito de Araçatuba. Somos Birigui, somos a capital brasileira. Mas acabei não conseguindo encaixar esse projeto, porque ele gerava despesa para o município, né? E não cabe a um vereador criar lei de despesa, ele tem que fazer a arrecadação, e eu não sabia. Mas eu indiquei para o então atual Pedro Bernabé, que era o prefeito, mas não acabou acontecendo. Mas olha, vai acontecer, viu? A gente vai para o intervalinho rápido e eu volto falando com o Paulinho do Posto. Repito, foi o vereador mais votado nas eleições municipais aqui em Birigui, neste ano de 2020. 30 segundinhos e eu volto com a nossa entrevista.
Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E estamos de volta com a segunda e última parte do nosso bate-papo na praça de hoje, recebendo com muita alegria o Paulinho do Posto, o vereador mais bem votado nas eleições deste ano de 2020 aqui em Birigui. Paulinho, então vamos lá. Sua primeira participação política foi em 2012, na eleição que elegeu vereadores para 2012, você teve 566 votos. Ficou na suplência, correto? É isso aí. A de 2012 foi o primeiro suplente do PDT. Depois você participou de outra eleição. 2016 também participei novamente. Quantos votos você teve? Ali já quase dobramos a votação da primeira, 932. Já foi crescendo. Já foi crescendo. E aí o Paulinho foi se animando. Eu entendi que poderia ir além. Poderia ir além. Foi aí que eu me posicionei e falei, bom, se realmente existe esse chamado na minha vida, eu vou tentar com excelência. Fazer o povo entender que eu estou para fazer com excelência. E aí você conquistou, então, a votação do vereador mais votado esse ano em Birigui. Quantos votos, Paulinho? 1.664 votos, porém, eu não acreditava que chegaria numa votação dessa. Onde teve uma abstenção enorme, né, uma das maiores na cidade, muito voto nulo, muito voto branco. Quase 30%, né, Paulinho? Quase 30%, mas eu acredito que um trabalho que foi feito no meio desse período, né, desse tempo todo, a gente não paramos. A eleição de 2016, eu tinha 932 votos, a Tropical FM me informava que eu era o 12º mais votado, e quando saiu realmente a contagem do cartório eleitoral, eu estava fora por causa do coeficiente. Chorei a noite toda, claro, perder não é bom, ainda perder muitos votos, fui o 12º mais votado. Tudo que eu imaginava que poderia acontecer naquela noite do 12º ir para o 17º, mas nem no 17º eu fiquei. E aí, 3 dias depois, eu fui conhecer a história de um menino que estava lá junto comigo, no local onde eu estava acompanhando a apuração dos votos. E ele me deu um abraço muito amoroso por mim, e ele perguntou se eu iria continuar ajudando os pobres ou não iria ajudar, né? Porque eu havia perdido a eleição. E aquele momento ficou marcado, porque eu falei para ele que eu não estava fazendo esse trabalho por causa dos pobres, por causa da política, e sim por causa do amor que Deus tinha gerado dentro de mim. E passando 4 dias depois que a poeira tinha assentado, que já tinha passado umas noites mal dormidas, eu fui na casa dele para conhecer a história dele. E chegando lá, eu vi que a casa dele era uma condição muito precária para poder morar, muito simples, família muito pobre. E aí eu fiz uma ligação para um amigo meu, se eu precisasse dele para poder colocar uma família durante 90 dias, se ele me arrumasse a casa. Ele falou, agora. Liguei para outro amigo, se eu precisasse de 2.000 blocos, ele me arrumasse, ele falou, agora. Falei, então é sinal verde para mais uma casa. Liguei para um outro amigo meu, agendei a máquina. Quando eu cheguei na casa da família, anunciei para eles que a gente ia demolir a casa deles e iria transformar a vida deles. E naquele mesmo ano, 4 dias depois de perder a campanha eleitoral, a gente ressurge no meio da cinza e reconstrói a casa daquela família, que hoje para nós é um motivo de uma grande satisfação. É um cartão postal, ficou para nossa rua, ele é meio que vizinho nosso, mas como é os dias de hoje, né? A gente não conhece o nosso vizinho. Eu morava na roça e a gente matava um porco e levava para um vizinho a 5 quilômetros.
Hoje a gente mora do lado, parede e meia, você levanta, vê o vizinho varrendo a casa, a portão, e a gente não dá um bom dia, uma boa tarde, não sabe o nome dele. Eu não sei se nós adiantou a vida, ou se nós pulou uma grande etapa. Mas para aquele ali a gente conseguiu recuperar a etapa perdida. E a gente reconstruiu a casa da família, e aí não paramos. Aí não paramos, e o mecanismo para a gente conseguir essas coisas, Valdecir, que é... Você fala, mas de onde tu saca essa grana? Né? Essa grana é um dinheiro que eu tenho guardado no bolso do povo, no coração do povo. Todas as vezes quando o meu WhatsApp chega alguma mensagem na casa de alguém, ou no bolso de alguém, alguém já sabe que o sino está batendo, porque tem alguém com sede, com frio, Com fome. ou com fome. E tem muito caso, né, Paulinho? Muito, né? Às vezes a gente olha para a África e às vezes a gente esquece que... Hoje eu estou, né, fazendo alguns freelance no supermercado e eu vejo famílias que vão até o supermercado na prateleira e elas colocam no carrinho o leite em pó e tira um outro produto. Coloca outro, tira outro, coloca outro. Você vê a pessoa demorando por horas ali com o carrinho, com a cestinha, fazendo o que ela vai poder levar ou não levar. Com o dinheiro que ela tem. Então existe uma grande África, às vezes, da pessoa até a prateleira. E muitas das vezes, né, a gente falamos aonde e quem é o culpado? Quem é o culpado disso tudo isso? Por isso que eu enfatizo muito essa fala de querer estar na política. Não dá para fazer porque não quer, ou não dá para fazer porque não dá para fazer. E se não dá para fazer, por que eu quero a reeleição? Eu quero perguntar, eu estou saindo para mim, eu sou um munícipe em busca de uma resposta que eu não consegui encontrar até agora. Por que essa conta não fecha? Por que tanto alimento sai do mercado, dos supermercados, e vai para o lixo, vai para a lavagem de porcos, e não vai para a mesa de alguém? Por que o social ele não é fechado, mas aberto para que todos entendam aonde realmente nós podemos ajudar? Será que aquela família que recebeu a cesta esse mês já não recebeu de uma outra pessoa e a Dona Maria da borda da cidade ficou sem nada? Então eu acredito assim, precisamos de fazer um mapeamento na cidade, subdividir a cidade. Birigui, o mesmo problema que é no Morumbi não é no Crevelaram, não é no Portal, são problemas diferentes, são extintos. Mas de repente nós conseguimos levantar força do Morumbi para ajudar o Portal. Levantar do Portal e ajudar outro bairro. É a fase do corrente do bem. A pandemia mostrou para muitas pessoas que falavam bonito, estavam em poderes aquisitivos bons, eram dono da sua força, da sua inteligência, que ninguém é nada diante de um vírus tão poderoso e tão avassalador como esse. Quis dizer o seguinte, vamos partilhar e dividir. A hora é agora, amanhã pode ser tarde, amanhã nós não podemos estar aqui. Eu acredito numa nova Birigui. Eu acredito nessa pérola polida. Ela depende muito do meu amor, do amor de muitos. Amor na prática, porque erguer os braços e dizer que ama é pouco. Nós temos que abaixar os braços e pegar quem está embaixo. Tem muitas pessoas para trás. Se a gente começar a nivelar, eu acredito muito na recompensa divina. Ela virá e ela será abundante na vida da cidade. A gente perdemos tantas indústrias na nossa cidade nesses últimos tempos. Quem foi o culpado? A gestão pública? A gestão privada? Os próprios donos? De pai para filho? Quem foi o culpado? Né? De repente todos foram culpados. De repente todos não se atentaram, olharam para o momento, não olharam para frente. Eu não nasci árvore, Valdecir, eu nasci semente. Ninguém acreditava que eu poderia chegar. Eu estava disputando as eleições e muitas pessoas com poder aquisitivo, que ainda tem um lado, né, que as pessoas acham que é churrasco, ou é festa, ou é barulho, que acontece as coisas. As pessoas estão mudando, as pessoas estão reavaliando os votos. Os que não votaram, eu entendo completamente, eu rodei Birigui. As pessoas estão desacreditadas das pessoas que entram na política. E não da política, das pessoas que entram. Porque quem faz a política não é o partido, é a pessoa.
ela pode ser bom caráter estando em qualquer outro partido. Dela dizer sim ou não para todos os momentos que a tentação vier, seja qual for ela. E aí teve mais projetos que me fez ser essa pessoa nobre, mesmo sendo pobre. Paulinho, me fala uma coisa. De que forma você acredita que você, estando na Câmara Municipal, você vai contribuir para amenizar o sofrimento dessas pessoas menos favorecidas? Eu acho que eu nasci pronto para algumas dessas questões. Não é coisa do acaso. Eu acredito na política comunitária. Eu entendo que se nós entrarmos para os bairros e levantarmos ali uma semente chamada eu amo o meu bairro, vou fazer algo pelo meu bairro, junto com a comunidade, já será um passo de desafogar aqueles pequenos detalhes. A Dona Maria, que mora na rua 10, número 10, no Quemil, estou dando um exemplo. Lá na casa dela tem um cadeirante. E muitas das vezes os moradores do bairro não sabem que ela tem aquela tarefa, aquela missão, né, de cuidar de uma pessoa cadeirante ou de um acamado. E muitas das vezes essa Dona Maria, ela sobrevive muito mal, porque tudo a renda dela vai para aquela pessoa que está precisando, não é isso? E ela muitas vezes vai ter vergonha de pedir e de falar. Ela não tem para onde correr, ela não consegue ir no cabeleireiro, ela não consegue. O ônibus da mudança nunca vai chegar na vida dela. Ela vai ficar esperando por muito tempo sobre esse ônibus, né? Chamado Me ajuda, por favor, me socorre, por favor. É aí que eu falo que aonde todos do bairro poderiam conhecer a história da Dona Maria. Vamos então fazer aqui algo por ela, algo que possa ajudar a amenizar a situação dela. Eu acredito, você pega um bairro, vamos lá subdividimos esse bairro, um bairro onde tem 1000 residências, se nós arrecadarmos alimento ali, a gente levanta 1 tonelada de comida, dividido por 20 quilos, que é uma cesta básica, a gente faz 200 cestas básicas, a gente consegue 200 cestas básicas, né? 20 quilos, 200. Que seja 50 cestas básicas, 50 cestas básicas, você consegue aliviar a história de 50 famílias, 1 quilo de alimento, roupa parada, móveis parados. Isso eu estou falando em ação comunitária. Eu ainda não cheguei aonde um grande vereador pode representar o povo. Eu estou falando de ação onde pode falar, vamos colocar um outdoor no nosso bairro, vamos dizer, eu amo o meu bairro, eu amo o Quemil, eu amo o Artville, eu amo a Vila Bandeirante, eu estou disposto a ajudar. A gente cobra muito do poder público, a gente cobra muito, porque se as famílias, se os moradores, se a comunidade abraçar isso aí, quando chegar um político contando mentira, que vai fazer, ele não vai fazer mais nada lá. Lá a comunidade já sabe a sede e a fome. Um político não consegue governar um bairro de longe. Sabe por quê? Porque ele não mora lá, ele não sabe a necessidade daquelas famílias de fato. Então por isso que você tem que subdividir, é lá que você tem que colocar o termômetro. Então eu estou até me avaliando, dizendo assim, acredito que vou conseguir trazer os bairros da Borda para o centro da discussão. Existem muitos empresários, Valdecir, pronto para poder ajudar as comunidades. Pronto. A pandemia mostrou para muitos o tal do partilhar. Mas eles não sabem qual que é a porta verdadeira. Porque existe muita sacanagem no negócio. Uns que pegam no lugar do outro, outros que não precisam e pegam no lugar do outro. Precisa de fazer um mapeamento do bairro. E daí a própria comunidade vai dizer, olha, aquele cara ali não merece ser ajudado, ele não se ajuda. Tem que ser uma via de mão dupla. A pessoa tem que se ajudar. Toda vez que a gente pega uma família para transformar a história delas, a primeira questão que eu uso muito para poder ir pedir para as outras pessoas, essa pessoa tem uma história de luta ou ela tem um comodismo? Ela espera tudo cair do céu. Porque aí não dá. Porque eu uso o meu conhecimento, a minha rede de relacionamento para poder ajudar. E se eu levar todo esse material, todo esse pedido de ajuda para uma casa onde não vai surtir a diferença,
Eu vou ficar mal para outra próxima casa. O projeto começou com 20 pessoas. Hoje Birigui já ramificou. Hoje tem pessoas de outra cidade, de Marília, cidades para fora, que ajudam o projeto, acreditam no projeto. Paulinho, você tem conhecimento de pessoas que já participaram desse projeto seu, foram ajudadas e hoje estão ajudando outras pessoas? Esse foi a grande tarefa do projeto, é fazer com que cada ano que passa eu ajudo o Zé, no próximo ano eu e o Zé ajudo o João. No próximo ano eu, o Zé e o João ajudam o Mané, né? Então essa é a nossa ideia. E está seguindo assim? E ela não tem seguido um verdadeiro protocolo desse, mas porque tem famílias que foram ajudadas que elas são tão limitadas, são catadores de reciclagem mesmo, que eles recebeu a transformação da casa, mas eles não têm uma renda boa para poder continuar me ajudando. Então só de eu ter tirado eles do sol e colocado eles na sombra, eu já vi que eu ajudei a cidade. Eu nunca fui um político, mas eu consegui ajudar a minha cidade a governar pelos que precisam. Não é levar uma cesta básica e a mudança, não é só isso. A fome, eu passei por ela. Eu acredito e até peço, se você um dia parar perto de uma pessoa pedindo o que comer, faça isso, divida o teu lanche, não deixe essa pessoa sem o que comer. A fome é uma das maiores dores que uma pessoa pode ter. Ela entra para a fraqueza, a fome é terrível. Mas não é só, né, a comida. Nós precisamos de dar o passo de liberdade, voltar à autoestima. Pessoa ter dignidade de viver, né, Paulinho? Dignidade. Resumiu tudo. Que bom. Bom, tem um projeto de uma Kombi, como que funciona isso daí? Pois é, o Mão na Roda. Mão na Roda eu saí vendendo pão pela rua da cidade, porque eu vi a história de um menino que a mãe estava vindo do Candeias até no Monte Líbano, 5 quilômetros de distância, aonde a mãe estava empurrando o carrinho, porque o filho estava com saudade da avó. E eu trabalhava no posto de gasolina e vi aquela situação e fui interrogar a mãe contou, e prontamente já me veio a ideia de eu tentar comprar uma doblô para poder transportar os cadeirantes de Birigui para o hospital, para algum tipo de situação, para um passeio. E aí eu lancei o desafio de vender pão por Birigui, engordei meio mundo aí, acabei comprando a Kombi. Não, a tentativa era uma doblô, mas a grana, eu via que o espaço estava ficando longe, comprei uma Kombi. Da Kombi eu consegui um aparelho para poder instalar na Kombi, que é um elevador. Comprei climatizador e instalei na Kombi. Arrumei parceiros para adesivar a Kombi. E hoje com esses parceiros, a gente paga a mão de obra do meu motorista. Então a gente tem um motorista disponível para poder transportar os cadeirantes com a Kombi. Mas hoje nós já temos uma Kombi mais nova. A gente ganhou uma novilha, rifamos essa novilha. Comprou outra Kombi. Compramos outra Kombi mais nova. Já são duas então agora? É uma, né? A gente vendeu a outra, então nós temos uma outra mais nova. E ela tem ar-condicionado. A outra tinha climatizador. Hoje nós temos uma com ar-condicionado. O que você quer de bem para você? É o que eu quero para o meu próximo. Então a gente pensando no melhor para ele, então nós temos uma outra Kombi mais nova. E ela tem o elevador, ar-condicionado, tem um motorista, aonde o meu projeto eu acertei em 50%. Os outros 50% é o motorista. É um ser humano que ama vidas, ama o que faz. Então, casou. A Birigui foi presenteado com esse projeto. E agora, Valdecir, há menos de um mês, a minha mãe teve AVC e está cadeirante. E a Kombi leva a minha mãe também. Às vezes você planta uma árvore e não sabe que dia você vai sentar na sombra dela. E eu estou usando para a minha família também. Então, ganhei a política. Mas ganhei mais que a política. Nesse período eleitoral, eu ganhei cesta básica para me manter. Eu ganhei mistura. Hoje eu ganhei roupa. A posse vai ser dia 1º. Já ganhei a roupa da posse. Que bom. Esse é o nosso querido Paulinho, que está emocionado, claro, porque a história de vida dele é muito bonita. E é por isso que nós convidamos ele aqui, para contar a história de vida dele e que a história de vida dele sirva de exemplo para tantas outras pessoas que estão nos assistindo e que certamente esse vídeo vai rolar pela internet
e vai servir de inspiração para que outras pessoas, para que outros Paulinhos do posto possam aparecer na vida das pessoas. Paulinho, querido, meu muito obrigado por você ter atendido nosso pedido. Parabéns pela sua eleição. Que Deus continue abençoando o seu gesto, a sua vida, e que você não mude, que você continue sendo Paulinho do posto, mesmo depois de estar na Câmara Municipal de nossa cidade, representando o povo que te elegeu. Parabéns. Muito obrigado. Gostaria de falar para você que está nos assistindo, Brasil e mundo afora. Eu não ganhei a eleição. Birigui ganhou a eleição. O povo ganhou uma cadeira na Câmara. O povo ganhou um lugar aonde vai ser ouvido. Eu quero ser chamado de orgulho, Brasil, mesmo estando aqui, longe das grandes capitais. Muito obrigado. Muito bem, Paulinho. Nós queremos, claro, informar aos nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo nosso programa, que aqui nessa gravação nós tomamos e fizemos todos os protocolos para a proteção da Covid-19, ok? Mãos higienizadas, distância mantida e todos os cuidados para que esse Covid saia daqui o mais rápido possível. Forte abraço, muito obrigado pela sintonia, pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui na sua TV Noroeste. Um defeito na mulher. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras de seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e lhe disse: "Por que gastas tanto tempo com esta?" E o Senhor respondeu: "Você viu minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente flexível, porém não ser de plástico. Ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho raspado até um coração ferido." O anjo se maravilhou com os requisitos. "E este é somente o modelo estándar? É muito trabalho para um só dia. Espere até amanhã para terminá-la, Senhor." "Não o farei", protestou o Senhor. "Estou muito perto de terminar esta criação, que é a favorita de meu próprio coração. Ela já se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar 18 horas por dia." O anjo se aproximou mais e tocou a mulher. "Porém, a fizeste tão suave, Senhor." "É suave", disse Deus. "Porém, a fiz também forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir." "Será capaz de pensar?" perguntou o anjo. E Deus respondeu:
não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar. Mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo o que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu te disse que estavas colocando muitas coisas nela. Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima, corrigiu o Senhor. Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo. E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isto impressionou muito ao anjo. És um gênio, Senhor. Pensasse em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é, respondeu Deus. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Enfrentam a injustiça. Não aceitam não como resposta quando elas acreditam que haja uma solução melhor. Privam-se para que sua família possa ter algo. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um casamento ou nascimento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sabem que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração ferido. Porém, prosseguiu o Senhor, há um defeito que não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem o quanto valem.